Bem-vindos ao DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. No episódio de hoje, temos a honra de receber um dos grandes nomes da ginástica artística no Brasil. Técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina, desde 2010, ele esteve presente nas últimas 3 Olimpíadas, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Seu trabalho é responsável por levar atletas ao topo do pódio, incluindo conquistas com o ouro no Mundial de Stuttgart em 2019 e a medalha olímpica de Arthur Nori no melhor solo dos Jogos no Rio de 2016. Além disso, ele atua como treinador no Esporte Clube Pinheiros desde 2001, onde transforma talentos em atletas de alto nível, combinando excelência técnica e mental. Sua trajetória é a definição de disciplina e propósito. Hoje temos a honra de conversar com ele, o técnico de ginastas campeões, Cristiano Albino. Bem-vindo. Bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a participação aqui, esse bate-papo que a gente vai fazer. Espero bastante que eu passe bastante informações aí, curiosidades, tire dúvidas e que a gente possa ter um papo bem descontraído aí e interessante para todo mundo. Teremos. Novidade, treinador de altíssima performance no DeckCast. Ninguém menos que... Eu falei Arthur Nori, você falou que ele não gosta, ele vai ficar bravo comigo. Nori. Você deu uma Nori. mesclada aí, não Foi. chegou a ser Nori, E, gente, Nori. eu perguntei pra ele isso antes de começar, tá? A gente pode... É Nori ou Nori? Eu falei, Cara, não, mas foi só pra contrariar. Arthur Nori. hoje falar sobre o nome errado vale. Vale, Porque né? é muito complicado você saber a pronúncia do sobrenome da outra pessoa. Japonês, né? Tem um diferencial. Então, O mas meu ainda. marido é Weishaupt. Weishaupt, pensa, é Não, difícil. ruim de falar também. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Cris, cara, gente boníssima, Gi. Eu cheguei um pouco antes aí que você. A gente tá trocando uma ideia aqui. Já senti que o episódio vai estar campeão. Vai ser daqueles inspiradores, né? Vai ser. Boa, vamos lá. Vamos antes de começar a entrar um pouco mais, né, de forma mais profunda aqui na vida do nosso treinador e tudo que envolve aí toda essa história, agradecer os nossos patrocinadores, né, Rafa? Vamos, Brave Apoiadores. Equipamentos. All Brave. All Brave, roupas, vestuário. Estou com All Brave hoje. A turma mandou presente pra você. Inclusive, Opa! 2 presentes, já vou aproveitar. A produção vai botar na Beleza. tela o cupom da All Brave. Enquanto isso, eu vou falando aqui que não para de crescer e não para de criar novidades. Gi, presentei a você Você gosta hoje. de doce? Ninguém mais do que Nossa. Gisele Santos presenteando. Sou verdadeira formiga. Laricas Fitness, ó, doce saudável, que você pode comer sem culpa. Se você gostar de doce, tenho certeza que você vai gostar disso aqui. Beleza. Das mãos Depois da você Gisele me Santos conta. ainda. Obrigado aí a Laricas. Tá aprovado pela Nutri. Obrigado aí a Brave. Rocket Pelos Labs, presentes. sua suplementação garantida com a Rocket, creatina, betalanina, whey protein, pré-treino que não deixa de treinar um dia sem. Serve pra tudo, é uma ginástica, levantamento de peso, qualquer modalidade. Qualquer modalidade. É. Nossa produção Levar também pro vai soltar aí um ginásio lá. cupom de desconto na tela pra vocês nesse momento. E 03 Pro, né, Gi? Que 03 treino que você Pro, faz? Conta, nós conta pra turma aí o seu treinamento. Eu tô híbrida, né? Eu tô fazendo tudo. Eu faço crossfit, eu faço Hyrox. Hoje, por exemplo, eu fiz Hyrox, ontem eu fiz crossfit. Tô fazendo um pouquinho de tudo. Talvez eu faça ginástica agora também. Boa. Fazer. E 03 Pro também aí surtiu do nada para 5 minutos antes, produção, do episódio, um cupom de desconto também pra vocês. Pronto. E vai entrar Lança o cupom aí. 10%? 10%. 10% 10% de desconto pra vocês. Também aproveitem. Aproveitem também para já se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar Sininho. sininho, enviar pra galera, para vocês sempre ficarem por dentro aqui dos nossos conteúdos com os nossos convidados. Né? E a Helena puxou a minha orelha aqui. Tem também Ai, Spotify. Spotify. 5 estrelas. E segue lá também no Spotify. Colocar as estrelinhas lá, né, pra gente subir na audiência, a galera poder ter acesso ao nosso conteúdo aí. E a gente ao tá nosso indo bem, hein? episódio. Não para de Estamos indo crescer. bem, Evolução. É isso. Vamos começar então? Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar entendendo um pouquinho sobre você, né? Antes da gente entrar em assuntos de Olimpíadas e os atletas, enfim. Você sempre foi treinador? Sempre. Fui ex-atleta também, né? Eu acho que é tudo um início, né? Um meio e
indo para um fim, né? E eu tava falando um pouquinho com o Rafa aqui no começo, né? Eu vim de Santa Catarina com 9 anos de idade, meu pai veio para cá. E no início, minha mãe não queria que a gente ficasse em casa sem fazer nada. Eu e minha irmã, né? E levou a gente num centro educacional lá, e tinha vários esportes e tinha ginástica. E ela levou minha irmã para fazer o teste, e eu, a princípio, não ia fazer nada, né? Porque na época, assim, era muito esporte de meninas, né? Era só meninas que participavam, que faziam, e tinha um pouco desse preconceito. Aí, por incrível que pareça, eu cheguei lá, tinha uma molecada fazendo. E aí eu acabei olhando e falei, poxa, mas essas coisas aí eu faço também, né? Imagina, moleque, vivia na rua, andava descalço, subia em árvore, pulava muro, crescia assim. Falei, pô, essas coisas aí eu faço também, né? Acabei fazendo o teste, entrei pra ginástica. 3 meses depois eu já estava no Centro Olímpico, que é um polo maior de ginástica. E a partir daí foi só crescendo, crescendo, crescendo. E aí você passa a ter resultados, passa a se desenvolver mais. Mudei de clube, fui para um clube maior, hoje o Pinheiros, né? Então o Pinheiros absorveu, né, alguns atletas do Centro Olímpico. Pinheiros na época já era um clube top. Então aí ali foi. A partir daí eu acabei, no momento, integrando a seleção brasileira. Fui atleta também da seleção brasileira durante alguns anos. Tive alguns resultados internacionais também, nacionais, né? E num certo momento eu sonhei com a Olimpíada. Era o meu sonho, né? Ir para uma Olimpíada como atleta. Só que eu tive alguns problemas físicos, de lesão, e acabei que não consegui chegar onde queria. E aí chegou um momento já que estava já pensando em me aposentar na ginástica e fazer a transição para treinador. Já estava fazendo educação física, então faltava só finalizar o curso e iniciar o processo de treinador. Assim foi minha transição para treinador, no ano de 2000. Tem mais de 20 anos já, Mais de então. 20 Você virou anos. essa chave aí. Foi, Uma, mais de uma 20 anos. visão, uma visão de quem era atleta e virou treinador. Você era um atleta que teria condições de, se insistisse mais um pouco, não sei se no seu caso foi lesão, teria condições de chegar nas Olimpíadas? Foi falta de persistência? O que você visualiza sobre isso? Olha, é claro que a minha visão, ela muda depois, né? A nossa visão, quando você muda, assim, a tua vida ali, você passa de atleta para treinador, ela muda muito, e você sempre fala, poxa, se eu pudesse voltar, né? Sempre tem aquilo, né? Se eu pudesse voltar lá naquela época. Mas assim, eu lembro que em 96, que foi meu primeiro mundial pela seleção, né? A gente tinha, eu principalmente tinha muita vergonha, assim, de competir fora, né? Porque era quando nesse primeiro mundial que eu fui, eu tava lá que tinha competidores lá que eu era fã, admirava, era pra gente, assim, eram extraterrestres no mundo da ginástica, entendeu? Os caras eram top, assim, absurdo, né? E eu nunca imaginava que eu pudesse um dia estar perto deles já nesse mundial. E por incrível que pareça, a minha especialidade era argolas na época, né? Então, eu tinha uma prova de argolas muito boa, e nesse mundial já foi um dos melhores resultados do país em mundial, nas argolas. E foi quando eu olhei assim, eu falei, poxa, não tô tão longe, né? Porque você se enxerga muito longe, né? Dos demais países, principalmente na época. E eu vi que, poxa, não tô tão longe, né? Tá perto. Poxa, falta pouco. Então dá. Então dá. Então aí foi aí que começou a partir eu ter o sonho de ir para uma Olimpíada, né? Eu vi que estava perto, que dava. Só que é claro, a gente enfrenta várias burocracias, tem outros atletas, não tinha só eu. Então tem uma série de fatores aí que envolveria mais trabalho, envolveria investimento, tem tudo, né? E 97 eu tive a primeira lesão, então já atrasa um pouco, porque a classificatória para a Olimpíada, ela acontece sempre num ano antes da Olimpíada, né? Então isso já atrapalhou um pouco. Aí em 98 eu voltei com dificuldade. 99 ainda esperança, porque eu tinha ainda o ano de 99 para poder classificar para a Olimpíada de 2000. E aí em 99 eu acabei lesionando de novo. Aí então foi aí a hora que deu a motivação baixou, eu vi que já estava difícil, e aí já tinha outros atletas me superando. Então,
ficou um pouco mais difícil. E aí eu já estava me formando na faculdade e eu falei, putz, não vai dar para seguir como atleta. Eu vou como treinador. Vou ter que mudar a chave. De algum jeito eu Que vou. Eu vou legal. virar treinador. E aí passou a ser o meu sonho. O meu sonho era ir para uma Olimpíada, não era nem disputar medalha, né? Olha que engraçado como as coisas vão mudando no decorrer da trajetória de vida, as pessoas que vão aparecendo na sua vida e, e a transformação que você faz quando você tem um sonho e tem um objetivo, né? Então, a partir daí passou a virar um sonho ir para uma Olimpíada. Até porque, assim, a ideia não era não estava muito claro se você iria como atleta, assim, estar na Olimpíada. Exatamente. Que legal, e você foi, né? Sim, foi. Aí, é claro, acabou. Eu acho que é tudo um trabalho, né? Eu acho que todas as dificuldades que você enfrenta no processo, ele te traz sabedoria, conhecimento, né? Como que você lidar com essas adversidades, né? Eu não comecei no suprassumo, lá no clube, top do clube, trabalhando categoria adulta, com os melhores atletas. Eu comecei num clube super pequeno, com convite, nem estava formado ainda, ganhava na época um pouquinho menos da metade do salário mínimo, era um ginásio de escolinha, eu tinha que montar e desmontar, entendeu? Eu saía de manhã de casa, levava uma marmita, deixava a marmita no painel do carro, que era o carro do meu pai ainda, para na hora do almoço o sol bater nela e deixar quentinho, entendeu? E eu almoçava dentro do carro ali a marmitinha que minha mãe fazia. Então eu fiquei quase um ano fazendo isso, né? Montava o ginásio, desmontava o ginásio, porque a gente compartilhava com judô. Então todo dia eu chegava mais cedo, puxava todos os aparelhos da ginástica para a parte do judô, entendeu? E aí ali eu trabalhei com menina, trabalhei com poucos meninos, todas as categorias, com baby, entendeu? Então, assim, são coisas que você aprende durante a vida, né? Eu entendo que eu teria que passar por um processo de aprendizagem. Eu acho que eu não deveria pegar uma equipe principal. Eu tinha que adquirir esse conhecimento que você tem com pessoas, passar por esse processo, né? Aprender mais, aprender a trabalhar, aprender a dar aula. Eu fui atleta, tenho uma certa facilidade, mas eu acho que é diferente, entendeu? Você ter uma facilidade para ensinar é uma coisa, mas quando você passa a fazer isso diariamente, é outra. Então, quando você sai do ser atleta e já pega uma equipe top, ou já uma categoria mais adulta, gera uma certa dificuldade aí, né? Então, E às vezes, né, Cris, você sabe fazer, mas você não sabe ensinar. É um talento exatamente. também, né? Então, se você é um Exatamente. grande atleta, mas você não sabe passar isso para Exatamente. outras pessoas. Então, exige um pouco também de uma predisposição para isso, né? Não é qualquer Exatamente. pessoa que vai conseguir ser um treinador, né? É um facilitador. É claro que toda a minha carreira de ginasta, eu tive excelentes profissionais que eu aprendi muito e apliquei depois, quando passei a ser treinador. Então, eu tive uma escola. Então, assim, você ser atleta é um facilitador, porque você tem uma visão de como que funciona a mecânica da ginástica, né? Como que é o trabalho, como que você pode desenvolver. Só que tem o outro lado do ensinar. Você executar é uma coisa, mas você ensinar é outra, né? Então, e foi todo um aprendizado também, esse início, aí depois. E aí, voltando um pouquinho até na carreira, né? Eu já era atleta do clube, né? Do Pinheiros. E aí eu saí desse outro clube menor. O Pinheiros precisava de um treinador e o Pinheiros acabou me contratando, né? Eu era atleta do clube, eu fiz eu não parei de treinar imediatamente, eu fui fazendo uma transição. Minha última competição foi em 2005, né? Então eu Uhum. comecei a trabalhar em 2000, parei de treinar totalmente em 2005. E aí passei a ser treinador do Pinheiros. E no Pinheiros aí eu já comecei com uma equipe menor, né? Então teve outras pessoas que entraram para trabalhar também, trabalhamos juntos, né, durante muitos anos e tem um dos professores lá hoje, a gente trabalha junto até hoje, né? Desde 2001. Então assim, foi um processo longo, né? Até chegar, eu comecei trabalhando com a base, essa base foi crescendo comigo, foi nesse período que o Nori entrou, né, no time, tinham outros garotos também, e esse grupo foi e o Nori tá até hoje. E foi até uma pergunta que eu fiz para ele antes da gente começar, mas acho que é legal a galera que tá ouvindo, né? Como que é escolhido o treinador da seleção brasileira? Né? Que vai ser o treinador que vai nos representar ali numa Olimpíada. Uhum. Então, o treinador, ele normalmente é um processo que acontece de acordo com os atletas que você tem no teu clube.
né? Na época, eu tinha 5, 6 atletas, 6 atletas. Dentro desses 6, você vai desenvolvendo o trabalho e a tua meta é sempre ir para a seleção, né? Você tem que trabalhar, ter resultados, né? Superar alguns atletas que já fazem parte da seleção, né? Então, assim, na época eu tinha algumas pessoas que já eram da seleção e que, como eu queria estar lá, né? Eu precisava trabalhar, né? Ter resultados. É claro que eu já tinha alguns atletas que poderiam me dar essa oportunidade. Então eu tinha que trabalhar com eles para eles terem resultado para estar dentro da seleção. Eles estando dentro da seleção era uma porta para eu estar dentro também. Então, a partir do momento que eles faziam parte, começaram a fazer parte da seleção, eu comecei a fazer parte também do processo e integrar a seleção junto com os treinadores. A gente tinha os treinadores principais, né? O head coach, treinador-chefe, e tinha outros treinadores que faziam parte do trabalho. Então, claro, tinham duas, três pessoas responsáveis, né, pela seleção, e tinham os treinadores mais abaixo, que eu era um deles. Isso foi em 2010, né? O Nori já foi o Nori em 2010 ele já foi para a primeira Olimpíada Juvenil, né? Então, eu sempre conto como uma Olimpíada também, porque é uma Olimpíada, né? Então, ele já foi para a Olimpíada. Em 2011, ele já participou de uma competição adulta, né, para tentar classificar o país para a Olimpíada de Londres, né? Então, eu já tinha ele e um outro atleta meu fazendo parte da seleção. Então, eu já comecei a fazer parte dentro desse processo aí, acompanhar a seleção, porque a seleção tem uma dinâmica diferente de um clube, né? A seleção ele tem alguns treinamentos em conjunto, você faz um treinamento em conjunto em outro país, você começa a participar de eventos fora, então você tem atividades diferentes com a seleção. E aí eu comecei a fazer parte disso, então foi um processo lá atrás. Hoje eu já me transformei em um dos principais treinadores da seleção, depois da Olimpíada do Rio. Então é basicamente esse o processo. Você tem que ter atletas dentro da seleção para poder fazer parte dentro da seleção, para virar um treinador da seleção. A gente tá falando Tem que mostrar resultado. de mostrar resultado, atletas de altíssima performance, os melhores do país, né? E o que você entende que são atributos necessários para um bom treinador? Disciplina, dedicação. Acho que você tem que se dedicar ao que você faz, estudar. Você tem que estar sempre antenado ao que está acontecendo hoje, né? Tá muito mais fácil você ter acesso às competições, acesso às informações. A internet facilitou muito isso daí. Você sabe como que está teu adversário lá fora, então você tem que estudar. Você tem que saber gerir pessoas, né? Você tem que saber persuadir. Então, hoje, há alguns anos atrás, você era muito mais. Você cobrava muito mais, né? Exigia muito mais, era um pouco mais duro, né? Então, com o tempo, esse tipo de liderança foi modificando, né? Hoje você conversa mais, você tem que mostrar e convencer o atleta que ele precisa fazer aquilo que você está pedindo, né? Então, a tua forma de abordar é muito importante. E isso você estuda, né? Então, o estudo é importante para você trabalhar justamente essa parte da relação que você tem com o atleta. Do que você precisa falar, da maneira que você falar, o momento que você precisa falar, entendeu? Então, tudo isso é um conhecimento que você adquire com o tempo, né? E se capacitar. Eu acho que os requisitos, assim, de um bom A treinador. inteligência emocional, né? Exato, que a gente tende a pensar, o treinador ele tá trabalhando a parte física, né? Mas como que você consegue equilibrar em trabalhar a parte física, que é importante porque o atleta ele precisa apresentar resultado, claro, mas em também ter essa função de trabalhar a parte mental do atleta, né? De manter esses atletas motivados, né? Mesmo de repente em algumas épocas que não tem resultado, ou um atleta que de repente se lesiona. Porque é uma função difícil essa sua, né? De ter que manter esse nível alto também, de aspecto Uhum, emocional mesmo, né? sim. Então, se a gente voltar aí, lá no início, lá para 2005, foi quando eu comecei a ter uma equipe melhor, o treinador, ele era o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, ele era o grupo multidisciplinar, entendeu? Então, assim, era uma dificuldade maior. E aí,
você forjava mais os atletas, né? Você era um pouco mais duro e mesmo com algumas dificuldades, você muitas vezes, não, isso não é nada, vamos lá, você consegue, né? E acabava passando por cima das dores, né? Então, e aí você muitas vezes tinha que identificar se o cara tava meio mal, meio triste, meio. Porque assim, eles são atletas, mas eles são seres humanos, né? Então, você não sabe muitas vezes o que acontece fora, né? Então, o Nori ele tem um caso dele que, assim, ele sempre amou muito a ginástica desde o começo, né? E tem uma história com o pai dele muito interessante, né? O pai dele queria que ele fosse piloto de avião. O pai é piloto, né? E num certo momento estava atrapalhando bastante isso, porque o pai tinha uma dificuldade em aceitar que ele fizesse ginástica, tudo, né? Não queria que ele partisse para outra. E a mãe queria que ele fizesse ginástica. Teve o judô na vida dele também. Então, uma confusão, assim, né? E aí, e é engraçado que você tem que ter muito essa percepção, né? O cara não tá desempenhando, não tá performando bem, o que que tá acontecendo? De repente chora. Então você tem que aí ser o psicólogo e tentar descobrir o que que tá passando. E aí, quando eu percebi que tava essa relação dele com o pai tava atrapalhando um pouco, eu falei, vamos chamar o pai dele, né? A gente chamou o pai dele para conversar, e aí eu fiz todo um relatório, né? Porque o Nori já fazia. Isso aconteceu 2, 3 anos dele fazer começado a ginástica, e o Nori já passou a ter muitos resultados, né? E eu fiz todo um relatório, a gente chamou o pai dele, a coordenação, outros treinadores, fizemos uma reunião com o pai dele, e eu falei, poxa, a gente tá com um problema, né? Ele gosta muito de fazer ginástica, mas a gente sabe que você quer que ele seja piloto, então a gente tá com um problema aqui. Aí eu peguei e falei assim, você sabe o potencial do teu filho? Né? Eu falei, olha aqui, ó, teu filho foi campeão disso, ganhou medalha aqui, foi para tal competição, ganhou aqui, já foi bicampeão de tal modalidade. Mostrei os resultados do pai dele. E o teu filho tem grande potencial para ir para a Olimpíada do Rio 2016. Entendeu? Aí o pai dele ficou meio assim, chocado, né? Porque ele não tinha ideia. E ele mesmo falou, eu não sabia que meu filho Uhum, já tava nesse nível, né? já Que estava nesse legal. nível, entendeu? E mesmo com toda a dificuldade, ele já estava nesse nível. E aí o pai dele passou a ser um apoiador, entendeu? E aí mudou toda a vida dele em treinamento, né? No dia a dia, né? Então, eu tive que identificar uma dificuldade que estava tendo e tentar intervir de uma forma, né? Hoje está muito diferente, né? É claro, ainda bem que a ginástica cresceu, evoluiu, tivemos excelentes resultados, né? Próprio Diego Hipólito, né? Lá atrás ajudou muito. O Zanetti. Então, Pô, a quando ginástica você tem. carrega o Brasil nas Olimpíadas, né? É verdade, Exatamente, verdade. Então, assim, esses resultados fazem com que tenha investimento. O investimento é importante, a ginástica cresce, o esporte cresce, né? Qualquer É. esporte que tem investimento cresce. E, e aí ele acabou chegando onde chegou justamente por conta disso também, né? E a sua primeira Olimpíada foi no Brasil. Foi 2016. Sua Isso, primeira 2016. como treinador. Eu tive a primeira Olimpíada Juvenil, né? Que foi a primeira edição, né? Que a Federação Internacional fez da Olimpíada Juvenil, foi em Aham. Singapura, em 2010. O Nori já tinha condição de ir, eu já tinha colocado até no objetivo, nos planos, né? Dele ir para essa competição. E deu tudo certo, ele acabou indo, chegou lá até disputando medalha, né? Infelizmente acabou falhando lá e por décimos não subiu no pódio, né? Então, mas é aquilo, né? Erros e acertos fazem parte e fazem com que você cresça e evolua para um próximo passo. Né? Então, essa foi a primeira, conto como uma primeira Olimpíada aí, Sim, né? Que é sistema olímpico, assim, tem várias modalidades, é uma vila olímpica. é uma E aí, Olimpíada. é uma Olimpíada. E aí depois teve a do Rio 2016, Como que que foi foi essa em casa. experiência? Olha, a princípio era a realização de um sonho, né? Por mais que a Olimpíada de Juvenil estava ali, mas a Olimpíada do Rio foi a realização de um sonho meu, como eu mencionei mais cedo, né? O meu sonho era ir para uma Olimpíada. E por incrível que pareça, a gente já foi para uma Olimpíada em casa. Foi primeiro que já foi uma grande conquista a gente conseguir a vaga por equipe, né? Porque já era almejada, já era sonhada por toda a comissão na época levar a equipe para uma Olimpíada. A gente bateu na trave para Londres e aí conseguimos
para o Rio, né? Porque a vaga ela sempre vem numa competição antes, no Mundial do ano anterior. E a gente competiu muito bem o Mundial. O Nori nesse Mundial já foi finalista de barra, né? Então ele já estava com um nível alto, assim, né? E depois de 2012, 2013, o Nori já estava com um nível muito bom, assim. Ele conseguiu medalhas em Copa, Pan-Americano, já estava com um nível bem alto, A assim. ginástica tem algum ranking que controla ou são essas competições que vão atribuindo a Ela robustez do tem, atleta? ela tem um ranking pela FIG. Hoje a gente tem algumas etapas de Copa do Mundo, né? Que elas te dão uma pontuação e tem um ranqueamento por aparelho, tá? Então você tem um ranqueamento aí pela Federação Internacional. Mas no geral são as competições, por exemplo, o Mundial que define algumas vagas para uma Olimpíada, né? Então, e aí voltando na Olimpíada do Rio, né? A gente conseguiu a vaga e aí quando chegou o período da Olimpíada do Rio, foi ali a realização de um sonho, né? É claro que dentro do meu planejamento como treinador, você tem um plano a longo prazo, né? E meu plano a longo prazo com o Nori não era chegar a Olimpíada do Rio ia ser uma preparação para Tóquio, para ele estourar em Tóquio, né? Mas às vezes a gente não tem controle, né, de destino, essas coisas. Ele tinha potencial para brigar, né, na Olimpíada do Rio, em 2 aparelhos, né, na barra e no solo. E aí, engraçado que hoje a gente estava até brincando lá no ginásio, a gente falou muito da medalha do solo, né, e da barra, né? Ele acreditava muito na barra e eu falei para ele: você não acreditava no solo. Eu e um outro treinador na época éramos os únicos que acreditavam na tua medalha de solo, né? E a competição, ela pra gente, porque a ginástica ela funciona assim, ela tem a classificatória, você vai passando nos 6 aparelhos, né? E essa competição classificatória você só apresenta uma vez. Então você tem uma chance, é uma tentativa. Não tem uma repescagem, não tem Ô uma Cris, segunda. fazer só uma breve observação aí. Que eu não sei, assisto, acompanho de Olimpíadas mesmo. Mas repassa aí quais são os 6 aparelhos. Masculina, solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre a mesa, paralelas simétricas e barra fixa. O salto sobre a mesa que sai Aquele que correndo, e aí pula no bate no trampolim. trampolim, isso. Boa. Hoje é mesa, né? Mudou. Antigamente chamava cavalo, né? Mas por uma questão para manter a integridade dos atletas, fizeram uma formatação de mesa porque o cavalo ele trazia muitas lesões, era um pouco mais perigoso, né? Menos arriscado mesmo. Eu acho que seria destaque nas argolas. Eu também. Também? Certeza. O Ring Muscle Up tá em dia? Aham. Tá em dia? Eu vou Aí, pedir pra ele avaliar depois. Vocês vão ver o que ele vai falar. Vamos ver, acompanhem, hein? Vai ter essa cena depois. Eles combinaram aqui, tá? Que medo. Avaliação do ginástico no CrossFit, hein? Será que eu consigo ir pra próxima Olimpíada? Só falta isso de ir no currículo. Fica aí essa dúvida no ar. Mas e veio a medalha, né? Então, e aí é engraçado porque em casa. a classificatória, como eu falei, ela é uma chance só. É uma vez só que você vai apresentar para o árbitro, fazer a tua rotina e finalizar ali a prova em pé, né? É uma vez só. Uma chance. Uma chance só. E ele estava numa expectativa tão grande para executar uma boa barra. Ele tinha condição de pegar a final de barra. Ele já tinha pego o final de barra no Mundial do ano anterior. Então ele estava cotado para ir para uma final olímpica de barra fixa. Então, assim, a minha ideia ali na Olimpíada era para que ele fosse na final de barra e solo. Porque eu acreditava muito no solo. E ele falhou na barra. E o solo já era o próximo aparelho. E aí que tá aquela coisa de momento ali na hora, né? Falei, o cara falhou no aparelho que ele esperava tanto. Como que ele vai pro próximo? Só tem mais um aparelho. E aí você tem que dar uma virada de chave ali e falar com o atleta. E eu não lembro nem das palavras que eu falei com ele na época lá, mas eu lembro de alguma coisa assim, cara, só tem mais um aparelho. Você tem muita chance no solo. Vai com tudo, faz teu melhor, que vai dar certo. Entendeu? De ter falado algo assim motivacional mesmo para ele levantar a cabeça e saber que ali ele tem mais uma chance. E aí deu tudo certo. Ele acabou se classificando e foi chorado, porque assim, se classificam 8 atletas, tá? Para final. Só pode 2 por país.
e tinham 3 japoneses, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente, mas tinham 3 atletas de um país. E ele estava em nono, o Nori. E aí o que acontece? A gente já sabia que ia sair um e ele ia entrar. Então ele acabou entrando assim. Foi exprimido. É, Caramba. foi exprimido. E aí foi ali que a gente falei, cara, tem chance, vamos lá, vamos. Aí a gente começou a traçar estratégias, porque assim, quando você entra para uma final, é uma competição. Quando você está na final, é outra competição. É outra competição. Entendeu? O psicológico, você tem que estar muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Porque é aquela coisa, é uma chance só. Então você tem que ir e fazer a tua melhor performance. Por mais que você trabalhou 4 anos para estar naquele momento ali, é o momento. Pode dar certo e pode dar ruim. E aí no fluxo, eu tô lembrando agora de Paris. Primeiro tem as classificatórias ainda das Olimpíadas, e aí é no último dia que são as finais, né? Então. E tem um intervalo aí no meio, né? Tipo, tal atleta classificou para as finais da ginástica. Sim, E aí vai separando. sim. Então, quando você tem a classificatória, elas são nos 2 primeiros dias, né? A partir daí, começam as finais já. Então, 2 dias porque tem primeiro a masculina e depois a feminina. Aí no terceiro dia já começam as finais masculinas. Final individual geral, que é a soma dos 6 aparelhos. Aí tem final por equipe, né? Que competem 3 ginastas e sobe no aparelho. Pra mim é a melhor competição, final por equipe. Quer assistir uma competição de ginástica? Assiste final por equipe. É muito emocionante. Para o país, né? Pro país, pro público. Porque assim, são 3 ginastas de cada país que sobe no aparelho. E não pode errar. Quer dizer, pode, mas porque vai contar as 3 notas, entendeu? Na classificatória, competem 4 ginastas e conta a nota de 3, ou 5 ginastas e conta a nota de 4, dependendo da competição, né? Na final por equipe, são 3 ginastas que sobem e executam a rotina e pontuam os 3. Então, ganha quem falha menos, né? A gente teve uma reviravolta na Olimpíada de Paris agora absurda. A China estava absurdamente muitos pontos à frente do Japão. E faltava um aparelho. A China falhou tanto no último aparelho que o Japão superou. E assim, foi totalmente atípico, assim, né? E é a competição mais emocionante. Assista o final por equipe, que é demais. É Você muito acompanhou bem o emocionante. Brasil, né? As meninas, elas mandaram muito bem, né? Sim, as meninas foram muito Elas bem. ficaram no forte, pô. Foi, As Olimpíadas inteiras. Acho que elas foram às Olimpíadas esse ano, Sim. mas essas meninas foram destaque. A gente já tem uma ideia de como que vai ser, né? É. A gente passou a década passada, você vê que a masculina, ela foi a precursora de muitos resultados, né? Olímpicos, tudo. Foi. E a feminina, ela vinha ainda trabalhando e evoluindo alguns pontos, né? Tiveram algumas dificuldades, muitas lesões, meninas que ficaram fora de eventos importantes, né? A própria Rebeca teve muitos problemas físicos, né? No Mundial classificatório para Tóquio, elas não conseguiram levar a equipe, mas você vê que em Tóquio a Rebeca já conseguiu ter resultado e assim, é legal, você vê a diferença, né? O masculino estava num topo, o masculino começou a perder um pouco, né? Isso é totalmente natural do esporte, né? E o feminino cresceu e hoje está no auge, né? A gente viu agora em Paris. Mas realmente foi o masculino que fez a gente pela primeira vez olhar assim com outros olhos para ginástica. Sim. Nossa, a gente é bom nisso aí também, né? A gente não Exatamente, depende só do futebol para ter os nossos ídolos, Tem os né? atletas, né? Não, muito legal. E 2016, então, você acha que de repente não ter essa pressão em 2016, já que a expectativa era para 2020, você acha que isso de alguma forma colaborou para que ele conseguisse a medalha? Então, olha, a gente quer mandar bem, claro, mas essa aqui não é a nossa competição. A sua preparação é para 2020. Isso aqui vai ser um ensaio, talvez. Ou não existe isso? Então, isso eu não falo, entendeu? Isso é uma coisa interna minha de projeção e isso é coisa de treinador, né? Então, é claro que eu não posso falar uma coisa e de repente acontece outra, né? Então, isso são planos que a gente faz, né? Mas dentro do planejamento, pode ter alterações, podem acontecer coisas. Pô, igual ele estava no momento dele, entendeu? Ele abraçou a oportunidade e foi para cima, entendeu? E eu lembro perfeitamente, ele falou, Cris, eu quero disputar. Então, assim, ele tinha uma rotina que colocava ele numa final por aparelho. Só que para ele disputar uma medalha, ele precisava mudar a série dele, entendeu? Então, a gente sentou,
pensamos onde que ele poderia mudar para elevar, porque assim, a ginástica ela tem as notas, né? Tem a nota de partida. A gente fala muito nota de partida, né? Que é o que é o que o atleta ganha de pontos pelos exercícios que ele faz. Então ele tem uma soma, ele tem que fazer 10 exercícios. Ele pega esses 10 exercícios, cada exercício tem um valor. Quando você soma tudo, você tem uma nota de partida. E você tem uma outra nota que é a nota de execução, como que ele executa esses exercícios. Tá? E aí é aquela coisa de postura, de fazer uma perna esticada, uma ponta de pé. Então, quando ele tem uma falha, que ele flexiona a perna num local indevido, ele tem uma despontuação. Então, essa nota de execução, ela parte de 10. Entendeu? Então, ela parte de 10, um árbitro tirou 1,20. Então, a nota de execução dele foi 8,8. Né? O outro descontou 1,50. A nota de execução dele foi 8,5. E aí ele pega essa nota de execução e soma com a nota de partida. E aí ele tem a nota final. Uhum. Entendeu? Então, Jamais poderia imaginar. Mas é por isso que é tão difícil ganhar É. da Simone em alguns. exatamente. Porque ela tem uma nota de partida muito alta. Muito alto. Então ela já Exatamente. começa muito à frente. Exatamente. A série dela. Exatamente. É. É isso daí. É um movimento bem difícil de ser executado. E essa base, Exatamente. isso pra mim foi uma novidade tremenda. Não poderia imaginar Você que era só assim. assistia, né? Ah, que É, bonito. exato. 9, tá, tamo no jogo. E sobre o treinamento, isso deve ser muito visto pra treinamento mesmo, rotina de treinamento. Tem que estar com essas posturas em dia e vai. Como que você divide? Vamos falar da rotina de treino mesmo. Então, É de um porque, por exemplo, atleta. ele teve que mudar a execução dele. E essa execução, ela já estava sendo ensaiada nos treinos? Então, assim, a execução, quando a gente fala execução, é como ele executa os movimentos, tá? Quando a gente fala de elemento ou movimento, é o exercício que ele faz, entendeu? Então, assim, ele tinha algumas cartas na manga para poder mudar a rotina, a série dele, a gente fala série, né? Rotina ou série, dentro daqueles 10 elementos, para poder subir a nota de partida, entendeu? Então, a gente desenhou as séries, discutiu, fez algumas coisas, treinou, porque a gente teve ali quase uma semana para trabalhar isso daí para ir para a final, né? Então, ele executou e, cara, é isso. Faz isso, faz o teu melhor e espera o resultado. E aí acabou acontecendo e foi surpreendente, assim, porque dentro dos finalistas lá, ele realmente não tinha chance. Não tinha chance, entendeu? Ele tinha que fazer o melhor dele. Ele fez o melhor dele, porque você tem os favoritos, né? Você tem os favoritos. Dentro da final ali tem 8 finalistas. Pô, você tem 3 favoritos ali, entendeu? Acabou que os favoritos... E aí que eu digo, final é final. Final, aquele às vezes que tá não cotado, entendeu? Tá lá, ganhou medalha. Porque a final ela tem tanta pressão, envolve tanta pressão, a pressão ela é tão forte que afeta demais o psicológico. E nessa competição, nessa Olimpíada, os 2 favoritos, que eram 2 japoneses, falharam. Entendeu? Tiveram falhas que acabaram perdendo bastante ponto na parte de execução. Entendeu? O Nori foi lá, executou, fez o papel dele, foi muito boa a prova e a gente só ficou esperando o resultado. Entendeu? Até o momento faltava acho que 2 ou 3 atletas, ele estava em terceiro ainda. Imagina, nossa, Como é que fez a sensação? Que loucura. E o Brasil rezando junto, né? Totalmente. Totalmente. Gente Entendeu? Então ele enlouquecida, estava em né? terceiro ainda. E aí, assim, você tem noção os atletas, quando apresentam lá, você tem noção se a prova foi boa ou foi ruim. Antes de ver a nota, né? Antes de Você ver já a tem uma nota. Ou noção. se superou ou não o Nori, entendeu? Então, e aí, por incrível que pareça, a última prova era de um americano e a nota ficou demorando pra sair. Demorando pra sair. Sim, sabe? Eu falei, putz, vai passar. Não acredito, não acredito, não acredito. Aí quando saiu a nota, ele não conseguiu superar. Aí a gente teve, na verdade, uma dobradinha nessa Olimpíada, né? O Diego em segundo e o Nori em terceiro no Rio 2016. Verdade. Maravilhoso, né? Foi muito bom. Caramba. Vamos lá. Vai? Quer perguntar alguma coisa? Não, eu já ia pra preparação para próximas Olimpíadas. Isso, que foi uma Olimpíada de época de... Aí foi Tóquio 20. Pandemia, né? e pandemia, né? Que foi uma fase aí maluca que passamos no mundo. Como é que foi isso, essa preparação? Porque eu tenho uma sensação que, assim, até você não conquistar uma medalha, ninguém te cobra nada. Então, enquanto você não chegou lá, não existe tanta... Claro que existe, mas assim, nem se compara.
Parece que depois que você ganha a medalha, você tem obrigação de ganhar mais uma, né? Rola meio que um negócio assim, olha, ganhou, não pode nunca mais ganhar. Pro público mais leigo, parece que as pessoas elas fazem esse tipo de cobrança. Como assim, não, ganhou né, E e essa agora aqui não não. ganha? Não é como que é trabalhar também a Uhum. mentalidade do atleta pra isso, né? Esse é um ponto difícil, assim, né? Porque você passa a ter mais uma cobrança, né? E o Nori sempre foi muito preocupado com isso, né? Então a gente sempre procurou trabalhar esse lado, né? Eh, E aí até isso foi uma coisa que a evolução do nosso esporte, né? A gente deixou de ser psicólogo, a gente deixou de ser, passaram aí a fazer parte do trabalho o psicólogo, o profissional, o nutricionista, o médico, Especialistas, o né? especialista, né? Então, pra gente aliviou uma carga muito grande, né? Assim, e a gente começou a ter recursos facilitadores para você identificar se o cara tá bem, se o cara tá mal, se o cara tá estressado, tá cansado, tá fadigado, entendeu? Então a gente começou a ter recursos para identificar isso e conseguir conduzir melhor o trabalho, né? Porque o cara tem que estar feliz treinando. Se ele não tá feliz, ele não vai performar, entendeu? É Eu aquilo já que eu escutei falei uma outra. frase muito forte que fala exatamente isso: felicidade gera resultado. Exatamente, entendeu? É, Então, ele é um ser humano, né? Tem sim. família, namorada, namorado, filho, Uhum. entendeu? Tem todo uma coisa fora do ginásio, uma vida fora do ginásio, né? E se acontece alguma coisa lá fora, provavelmente vai interferir ali dentro, que é como o exemplo do pai do Nori que eu falei, né? Então começa a interferir dentro do trabalho. Então tem que estar tudo alinhado. Você tem que aproximar o máximo que você puder as pessoas e o atleta e procurar os identificadores do que está acontecendo, né? Por que ele está daquele jeito? E aí você trabalha essa É. deficiência aí, né? Esse ponto que tá ruim. Eu assisti uma vez uma palestra de uma psicóloga, acho que era psicóloga da Seleção Brasileira de Natação. Inclusive, o Cielo estava junto com ela nessa palestra. E ela falou: a minha maior dificuldade não é tratar o atleta que nunca subiu num pódio, é tratar o atleta no pós-pódio. Ela falou: Isso dá trabalho. Você manter esse atleta, porque você tem uma sensação de que assim, ele ganhou, então ele vai voltar muito, e nem sempre essa Não. motivação ele consegue manter. Uhum. Porque às vezes a motivação, ela tá em chegar lá. Depois que você chega, manter essa motivação Exatamente. é muito mais difícil, né, Exatamente. do que o que nunca chegou. E aí ela Exatamente. falou isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, faz sentido, né? Uhum. Sim, imagina você ganhar uma medalha olímpica e na próxima Olimpíada, e É. aí? Porque cria aquela expectativa, né? É, Você ganhou uma, e aí, para a Olimpíada de Tóquio, né, que teve pandemia, tudo isso, antes da pandemia, em 2019, o Nori foi campeão mundial de barra, né? Então já mais um peso aí, então ele acabou se afastando um pouco do solo por limitações físicas, né? Tava com um pouco de dificuldade, então ele acabou focando um pouco mais na barra fixa, que é um aparelho que ele também tem, que é muito bom dele, e ele foi campeão mundial em 2019. E aí a gente já começou a iniciar uma preparação para Tóquio 2020, né? Só que aí veio a pandemia, né? Então, aí foi bom e ruim. Bom porque a gente conseguiu fazer com que ele melhorasse fisicamente. Aí ele passou por uma outra cirurgia, né? Então teve tempo hábil para poder recuperar, né? Como a Olimpíada foi adiada para 21, teve todo esse tempo hábil para recuperar e reiniciar um trabalho para chegar bem em 2021. Né? E a época da pandemia foi um período difícil, acho que para todo mundo, né? A gente passou a fazer treinos online, entendeu? Juntava todo mundo no Zoom, nossa, entendeu? Não é a mesma coisa, né? a Não é a gente mesma viveu coisa, isso, porque né? você faz trabalho físico só, né? Você faz trabalho de força, né? Você não consegue fazer um trabalho técnico, né? Por mais que a ginástica tenha muitos movimentos técnicos que você consegue realizar ali no chão ou algum equipamento adaptado, não tem o aparelho em si, né? Então a gente ficou, basicamente começou em março a pandemia, né? Com março, abril, maio, junho, pelo menos 3 meses e meio aí fazendo. E a maioria dos treinos online era eu que coordenava, eu que gerenciava, junto com os treinadores, né? E chegou uma hora que não aguentava mais, sabe? Ligar e ficar lá É. e falando o que fazer, criar movimentos, criar exercícios, né? Pra não ficar na rotina e ficar chato, né? Então a gente fez até uma apresentação junto com a confederação online. Sim, foi um evento online a gente fez. Uhum. Que foi muito desafiador, né? Foi muito desafiador. Aí em julho, começaram o Comitê Olímpico conseguiu fazer uma atividade em Portugal,
Então, fizeram. Como é que eles chamaram? Eu não lembro o nome agora. Conseguiram levar algumas delegações, algumas modalidades para Portugal, né? Tudo dentro de um protocolo, né? Por causa do Covid. Então, alguns atletas foram para Portugal para treinar. Eu acabei não indo porque os dois atletas que eu tinha na seleção, que eram o Nori e o Chico, eles passaram por cirurgias. O Nori passou por uma cirurgia e o Chico também passou por uma cirurgia. Aproveitou o momento da pandemia para poder fazer isso, Uhum. né? Aí eu acabei não indo. E aí, chegamos depois em Paris, A gente voltou às que é mais atividades recente. o pessoal ficou lá em Portugal, acho que 3 meses, né? E aí, em agosto, a gente começou a voltar pro clube. Bem restrito, assim. A gente só pegou uma quantidade mínima de atletas, né? E o Noriega ainda não estava liberado por causa da cirurgia, né? Ele só foi ser liberado mais pro final do ano. E então aí as coisas foram voltando mais à rotina, né? Final de 2020 ali. Em 2021 a gente ainda passou com pandemia, mas a gente já estava trabalhando normalmente, assim, né? Dentro do ginásio. E aí a gente estava com um plano já para ir bem para a Olimpíada. Ah, é porque aí teve a Olimpíada em 2021. É Foi verdade, é verdade. 2021, é. Antes de Paris É. foi. E aí, e como é que foi isso daí? A gente conseguiu ir com equipe, né, para essa Olimpíada, porque o Mundial em 2019 a gente classificou a equipe, então a gente conseguiu ir com 5 atletas, né, tinha uma outra vaga por fora, que um dos atletas conquistou essa vaga, então a gente conseguiu ir com 5 atletas para a Olimpíada de Tóquio. E foi totalmente atípico, né? Uma Olimpíada meio sem graça. Não é sem graça, mas não tinha público. Você tinha que fazer teste de Covid todos os dias, de manhã, acordar, entendeu? Jogar saliva dentro de um tubinho e entregar. Todos os dias tinha que fazer isso. Ônibus, tudo restrito. Não era a mesma energia Não que era a mesma foi Que se energia. espera de uma Rio Olimpíada? 16. Não era a mesma energia. Totalmente Imagina. atípica. Sem público, ginásio Eu sem imagino de barulho. um Rio de Janeiro Nossa, para uma Olimpíada na pandemia, né? gritaria. É gritante a diferença, né? Totalmente. E aí foi assim, né? Em termos de resultado, não foi muito do que a gente esperava também. A gente esperava um pouquinho a mais, né? A gente tinha algumas provas ali. O próprio Zanetti estava disputando uma final. O Nori também tinha algumas possibilidades na barra. Só que é aquilo que eu falei no início, né? O atleta ele tem uma chance só. Se ele não executar bem, volta para casa, né? Então, ele acabou não executando muito bem a prova. Ele acertou, mas teve uma falha na chegada, na saída do aparelho, que acabou tirando ele da final, né? Não fez uma boa prova, assim. E precisa ser boa prova. Para você ir para uma final, você não pode ter falhas grandes. Tem que ser muito certeiro ali, Tem né? que ser certeiro. Você pode ter uma nota de partida um pouco menor, mas você tem que fazer ela muito bem feita. A nota de execução, ela é dividida em 4. Você pode perder com erros pequenos, erros médios, erros grandes e a queda. Um erro pequeno você é deduzido em 0,1, um médio 0,3, um grande 0,5 e a queda você perde 1 ponto. Então, se um atleta tem um erro de 0,5, a probabilidade de ele ir para a final já é muito grande. De não ir para a De não final ir, é né? muito grande. Sim. Então, ele não pode nem cometer um erro grande. Ô, Cris, e acompanhar umas Olimpíadas é legal? No seu caso, deu pra assistir outras provas de outras modalidades? Deu pra curtir a vibe de lá? Olha, então, é É que difícil. Tóquio teve essa questão, né? Então. Já podemos até ir pra Paris 24 aí pra você passar essa impressão também. Aham. Mas dá pra aproveitar? Você recomenda de um dia, se tiver a possibilidade de comprar uma passagem e ir pra outro E país assistir. assistir umas Olimpíadas? É Eu emocionante? recomendo. É. É legal. É legal. É legal porque, assim, é um dos maiores eventos esportivos do mundo, né? Entendeu? Copa do Mundo, de futebol. Eu assisti quando teve no Entendeu? Brasil o jogo Brasil e Chile em Minas, foi emocionante E demais. assim, eu recomendo, cara, assistir a ginástica. Não porque eu trabalho com ginástica, porque, cara, a ginástica é lindo de ver, né? O que as pessoas Lindo. fazem com o corpo, né? Impressiona mesmo. E contanto que a ginástica é um dos esportes que acaba o ingresso assim, ó, As muito pessoas rápido. gostam de assistir, né? Atletismo eu acho muito legal também. Natação, né? tem uma vontade também. Natação. Então, assim, vai assistir porque. E ainda se você conseguir pegar, por exemplo, a ginástica feminina que tá no auge agora, que a gente sabe que pode ter resultado na próxima Olimpíada, meu, fazer uma projeção, pegar, por exemplo, a classificatória e a final por equipe e uma final por aparelho. Vai gastar uma graninha, mas, cara, Vale a vale pena. muito a pena, né? Você não sabe. É que assim, eu acho que são
faz parte da tua trajetória de vida, né? Tem algumas coisas que você tem que fazer, né? Então, acho que ir uma Olimpíada, assistir uma Olimpíada, tanto que a Olimpíada do Rio, eu levei minha irmã, levei meu pai, levei minha mãe, não, vamos assistir aí em casa, pô, entendeu? Comprei ingresso pra eles, é uma coisa única, né? Foi único mesmo. Exatamente, então tem que aproveitar. E como é que foi essa preparação para a última Olimpíada aí, para 2024, até chegar lá? Olha, foi uma das preparações, assim, que a gente teve bastante dificuldade, porque a gente, em 2 ciclos passados, tanto o ciclo do Rio e o ciclo de Tóquio, a gente conseguiu levar a equipe, né? Então, no último ano, que é o ano classificatório para Paris, no Mundial a gente perdeu um dos principais atletas, né? Então a nossa equipe ficou um pouco desfalcada no Mundial. A gente foi com uma equipe forte, a gente foi com 2 atletas mais novos, né? Eles competiram bem, fizeram a parte dele, mas a gente acabou ficando. A gente tem que, para levar uma equipe completa, você tem que ficar entre as 12 equipes no Mundial. A gente ficou em 13º por 0,20. Perdemos para a Ucrânia por 0,2. 0,2 não é nada. Nada. 0,2 não é nada. Mas acontece, né? A gente acabou. Alguém ia ter que ficar em 13º. Alguém ia ter que ficar 13º. Alguém ia ter que ficar em quarto na seletiva Aí, ó. do Olha, TCB, né, Gi? todo episódio ele lembra disso, porque eu fiquei em quarto numa competição que eu tinha que ficar entre as 3 para me classificar Gi, por um ponto. Um E aí, onde que a gente agora, vê isso agora? aí eu sempre falo, alguém tem que ficar em quarto. Alguém tem que ficar Eu? em quarto. Mas é verdade, e nos casos de vocês, milésimos. Milésimos. Coisas E assim, minúsculas. e eu acho que faz parte do aprendizado, né? Você chegou nisso e falou, poxa, o que que eu faço de diferente agora para ir melhor na próxima? O que que eu preciso trabalhar? O que que eu preciso melhorar para não ficar em quarto? Para não ficar em 13º, entendeu? Então, todo resultado ruim pra gente, ele tem que servir de aprendizado pro próximo. É evolução. Evolução como pessoa, evolução como atleta, faz parte. Você tem que, muitas vezes, perder para poder ganhar depois, né? É igual a gente falou aqui, pô, o cara chegou no auge. Chegar é uma coisa, se manter é outra. Entendeu? Porque não é só você que tá treinando. Tem o outro também lá que tá treinando e às vezes você não tá vendo. E às vezes o cara tá fazendo algo diferente, que é isso que pra mim conta muito. Você tem que fazer algo diferente dos demais. Entendeu? O bolo tá aqui. Imagina, uma bola com todos os atletas dentro. Se você faz algo a mais, você sai dessa bola. O Michael Phelps treinou 365 dias no ano. Entendeu? Treinou. Eu assisti uma palestra do treinador dele, que ele chegou a treinar, teve problema com o óculos, alguma coisa com o óculos, que ele teve que fazer a ida e a volta dele sem óculos, mas ele sabia contar as braçadas. Então, assim, nadou de olho fechado. Entendeu? Então tem umas histórias assim, você tem que fazer algo diferente para se destacar. Se você fizer igual todo mundo, seja na alimentação, seja no treino, na parte psicológica, algo diferente você tem que fazer. Nossa, eu concordo. Eu sempre falo isso para os atletas que eu acompanho. Falo, olha, todo atleta tá treinando, tanto quanto você. Isso é uma certeza Exatamente. que a gente tem. Exatamente. Se você não cuidar da sua alimentação, do seu sono, é isso, Uhum. do externo, o que você acha que vai ser o diferencial, não vai ser. Uhum. Porque é uma certeza a gente tem, atleta tá treinando. Né? Exatamente. Porque a mesma vontade que você tem de ser um medalhista, de estar numa final, o outro lá também Claro. tem. Entendeu? Aqui, Ayrton Senna. Vocês assistiram o... Sim, sim. O que ele fazia quando chovia? Por que ele era tão bom na chuva? Ele era o único que pegava o kart e ia andar na chuva. Entendeu? O cara brincava, na Fórmula 1 ele brincava na chuva. Quem acompanhou sabe como é que foi a história, né? E aí conseguiu ganhar várias corridas justamente Foi o porque que fez tinha ele esse levar. diferencial. Exatamente, né? Era o diferencial que ele fazia, que era o diferente de ninguém todo fazia. mundo, né? Faz total sentido. Cris, e o futuro? Estamos na reta final aqui. Conta um pouco pra gente dos planos para 25, seu, seleção, atletas. Olha, a gente tem os objetivos, né? As metas, os objetivos e as perspectivas, né? É claro que a gente quer a medalha, né? O sonho é medalha de ouro. Todo atleta quer, todo treinador que é competitivo, assim, ele quer a medalha. É claro que a gente tem que sempre ter o pé no chão, né? Para chegar na medalha, a gente tem que passar pela classificatória,
ir para a final, né? Então, o primeiro ponto é ir para a final. Ir para a final. Foi para a final, fazer uma boa prova, fazer o melhor que pode e o resultado vem, né? Então eu sempre falei isso, não pense na medalha. Pense na tua performance, né? A tua performance, se você fizer o teu 100%, o que você fez de melhor em todo o trabalho ali, você fizer o 100%, o resultado vem. Se não veio, é porque faltou algo. Então aí você tem que voltar para casa e melhorar, né? Então, o trabalho, o foco principal pra gente, né? Pra gente que eu digo a comissão técnica é colocar novamente uma equipe na Olimpíada. Então a gente tem isso como meta, né? Levar uma equipe para a Olimpíada. A nossa meta é levar uma equipe para Los Angeles. Esse é o nosso principal objetivo. Quem vai para Los Angeles, a gente ainda não sabe, né? Aí é outro critério de escolha, né? É claro que o Nori tem muita chance de ir, ele tem ainda lenha para queimar até lá, né? Ele tem possibilidade de disputar medalha até lá, ele tem uma prova de barra forte ainda, que eu acredito que lá vai estar muito bem, né? Então, já começamos o trabalho para isso, né? A gente já começa agora, é um plano aí de 4 anos, né? Então, a gente tem algumas metas a cumprir já para esse ano, tem algumas competições, uma prova nova. A cada ciclo, a gente tem um código, né? Assim como o Cross, ele tem uns códigos tem um código, né? Vem como que são as provas, né? Tem umas regras, né? Então, a ginástica tem também as regras. E a cada ciclo olímpico, as regras da ginástica mudam, tem uma modificação. Eles alteram as regras para não se manter a mesma coisa, né? Porque a ginástica ela dá uma evoluída, então você tem que mudar as regras para equilibrar. É para equilibrar a modalidade. Então, nossas regras mudaram já, né? E essas regras favoreceram muito o Nori, né? Então, como eu tinha falado no começo, um atleta ele tem que executar 10 movimentos, tá? Uma das principais mudanças foi de 10 foi para 8, entendeu? Então, isso de uma certa forma facilita, mas fica um pouco mais, você tem que executar uma maior dificuldade, entendeu? Então, isso foi um facilitador para ele. Beneficiou ele bastante na barra. Entendeu? Algumas mudanças de valor de elementos. Né? Então, essa mudança no código favoreceu ele. Então, ele tem lenha para queimar até a próxima Olimpíada. E aí, a nossa meta é essa. Então podemos nos animar com a seleção Podemos em animar. Los Angeles. Tanto com a ginástica masculina quanto com a feminina. Né? Não falamos sobre, mas um exímio atleta de CrossFit Então, também, viu? Que eu no tava Instagram, pensando pelo menos nisso atleta de agora. Instagram. A vida dele com a ginástica é tão interessante que a gente nem citou que ele é crossfiteiro. Crossfiteiro, E dos bons, tá? viciado. Dos bons. Viciado. Viciado, né? Viciado. Quanto tempo você faz crossfit? Desde 2017. Gente, Eu das tenho um box, antigas, dentro né? da minha casa eu tenho um box. Do nível atleta home box, tá? Home box. Não, muito legal. Home O box. que você deixaria aí de mensagem, principalmente para os jovens que querem atingir o alto rendimento? Acho que você é uma pessoa que pode dar um bom conselho para isso, né? Olha, na verdade são muitos conselhos, né? Primeiro, sonhe e corra atrás do sonho. Tenha boas pessoas próximo que possam te ajudar, porque você não vai conseguir sozinho, isso é importante. Pessoas que estão no mesmo sonho, que sonham da mesma forma, que possam contribuir, né? Para a tua vida aí, para o teu sonho, para você chegar no teu sonho. Eu sempre falo que tem um ponto muito importante que eu chamo dos 3Ds, né? Os 3Ds é determinação, dedicação e o mais importante que eu vejo é a disciplina. Porque a disciplina é o que vai ditar o que você vai fazer, né? É se alimentar bem, é acordar cedo, é sair mais tarde no treino, é fazer aquele diferente, né? Que a gente falou um pouquinho. Então, faça diferente. E acredite no seu sonho e no seu potencial. Como você acreditou no seu, né? E chegou lá. Não Exatamente. só uma, como 3 Olimpíadas indo para 4. Vamos lá, vamos chegar lá, Se Muito Deus bom. quiser, e trabalhar bastante pra gente chegar. Não, muito legal. Que
Que assunto. Anotei hein? aqui, Gio. Ó, Anotou não aí tem- os 3Ds? Os 3Ds. E você não vai construir, gostei do recado final aí, não vai construir nada importante sozinho. Exatamente. Depende de O outras ambiente, pessoas. né? Exatamente. Você tem pessoas aí, em toda a minha vida, assim, desde o começo, tiveram pessoas muito importantes que fizeram parte de todo esse trabalho. Coordenadores, outros treinadores, atletas também, entendeu? Porque você não aprende só com um, né? Não é só o cara talentoso, né? Não é só eu não gosto de falar muito talentoso, porque o cara que tem aptidão ao esporte, né? Quando tem outros, né? Tem outros ali que estão te ajudando e fazendo você crescer como profissional. Porque às vezes é aquele que tem mais dificuldade que faz você evoluir como profissional. Pô, o cara tem dificuldade, puta, eu tô ensinando ele aqui, ele tá aprendendo, mesmo na dificuldade. Eu sei que aquele lá vai aprender rápido porque ele é bom, entendeu? Mas esse aqui que faz você se reinventar, entendeu? O cara tem dificuldade para fazer um movimento, cara, vamos lá. Ó, tem essa técnica, vamos trabalhar dessa forma, não deu, vamos trabalhar de outra, entendeu? Então isso faz você crescer profissionalmente. Então eu tenho que trabalhar com todos, como eu falei, a gente aqui no Brasil trabalha com o que tem, entendeu? Nem sempre a gente vai ter um Nori, né? Nem sempre vai ter uma Rebeca, mas a gente tem que performar todos que estão na nossa mão, de alguma forma, entendeu? Tem alguns que têm mais dificuldade, tem outros que têm mais facilidade. O que tem mais dificuldade é onde você vai tirar o máximo de você como um profissional. E talvez nós não tenhamos tantos Noris, tantas Rebecas, por uma falta de apoio também, né? Que muitas vezes falta no esporte. Eu acredito que não é nem tanto o apoio. Eu acho que que falta no Brasil é um sistema esportivo, Uhum. entendeu? De você, onde você começa, com que idade você começa, como que Sim. você coloca. Aí tudo bem, pode até existir isso, né? Hoje a gente tem o CELS aqui em São Paulo, né? Que é a escola com o esporte junto. Tem natação, tem ginástica, tem outras modalidades junto com a escola. Aí é o começo. Mas daí você vai para onde? É. Então não tem. O sistema que eu digo é você ter um caminho para chegar no alto nível. Entendeu? Então essa parte ainda falta talvez apoio, incentivo. Direção. Porque no alto rendimento a gente tem apoio, a gente tem incentivo, tem verba para isso, tem recurso financeiro para isso, tem patrocinadores. Entendeu? O que falta é mais ali embaixo. Ter esse sistema para que Início você. ali, né? Porque você precisa de quantidade. Entendeu? Você precisa de quantidade. Porque daquela quantidade ali pode sair um. Entendeu? E você não sabe qual que é. Entendeu? Exatamente. Sensacional, hein? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana. Muito Foi um bacana. ótimo episódio aqui. Bastante aprendizado. Como que a gente acha nas mídias sociais? Nossa, como é que é meu Instagram? Cris, underline, Gym, de ginástica, né? Underline coach. A Beleza. gente Cris, já Gym entendeu Coach. que o Cris não é muito ativo, Cris né? Coach. Nas redes sociais. E tem seguidor lá, viu? Eu dei uma stalkeada esses tem umas dias aí. coisinhas de crossfit lá, hein? Tem? Tem umas É lá coisinhas de que eu vi, crossfit lá, é hein? lá que eu vi o Crossfiteiros, crossfiteiro. bora todo mundo Tem pra umas aprender a fazer coisinhas- essa ginástica que a gente faz meia boca direito, né, Cris? Entra Dá no umas Rios dicas lá, tem umas coisinhas de crossfit. Ó, tem um Rios lá que ensina a fazer o pullover. O quê? Olha lá. Me pediram tanto que eu falei, vou fazer Você passou lá o passei passo a passo, tutorialzinho, um passo a é passo lá. desafiador, né? Muita Aham. gente tem dificuldade de fazer. O pessoal reclama, Cris, Acho que eu tô vou ter com que dor assistir. no punho. Assiste esse rio dele. Não, Vamos assistir. tô bem Mas melhor. esse Agora aqui, é né? Hyrox e futebol. Cris, muito obrigada, viu? Imagina, eu que Prazerzaço agradeço te aí. Galera, se você receber. ficou até aqui, muito obrigado. Mais um episódio entregue de... Muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, encaminhar o vídeo pros amigos aí. Nos vemos nos próximos, né? Nos A- próximos episódios. Até o próximo. Valeu! Beijo, galera. Tchau, pessoal. Obrigado.